Boa noite, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil. Zil. Jogo da categoria B. Esse é o segundo jogo de hoje. Tivemos um jogo da categoria A entre o Thiago e. Meu Deus do céu, olha a minha cabeça aqui. Entre o Thiago e o Burgani. Tô ficando velho. Acabei de transmitir esse jogo. E agora a gente vai ter um jogo do Felipe contra o Jorge, categoria B. Ah, Vamos ver como é que se sai o Jorge na categoria B, né? Ele foi finalista da categoria C no torneio passado, no rachão passado, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ver se eles já estão na sala para a gente começar a transmitir esse jogo entre o Felipe e o Jorge. Já estão, maravilha! Boa noite, pessoal. Tudo bem com E aí, vocês? Vlad, beleza? Opa, boa noite. Maravilha. Bom jogo para vocês aí. Fiquem à vontade para aquecer e começar quando estiverem prontos. Melhor de 5 jogos. Se Já tiver tô qualquer pronto, dúvida, eu tô por aqui, é só chamar. Vamos um minutinho de shot só, rapidinho. né? Duelo de caneteiros. Vamos assistir esses dois craques aí jogando categoria B. Jorge contra o Felipe. A gente pode começar, não tem problema. Bom jogo, meu amigo. Bom jogo. Será que o nosso placar não está funcionando? Tem que começar aí. Eu acho que você não começou, não. Bota casual. Ele não começou por isso. Eu coloquei casual. Acho que já tá rolando, não tá? Então, o placar tá parado aí, né? Vocês jogaram um ponto, ele não mexeu. Façam o seguinte: cliquem em desistir do jogo ali, um de vocês dois, e comecem de novo. Vamos ver se dá certo. Se o problema persistir, a gente muda de sala, tenta fazer alguma coisa. Agora apareceu. Beleza, foi hackeado. Acho que não tem problema. O placar dele está funcionando. O meu é que não tá. Vamos dar uma olhadinha, vamos tentar resolver isso. De qualquer forma, a gente pode acompanhar o jogo pelo placar ali dentro da sala mesmo, né?
Let's serve. Vamos ver se a gente consegue resolver o placar. De qualquer forma, estamos no primeiro jogo. Ah, agora sim tá certinho, ó. Primeiro set, então, o Jorge venceu o Felipe. O Jorge está aqui do lado esquerdo do vídeo, né? O Felipe está do lado de cima. Venceu de 11-4. E nesse segundo set, o Felipe já foi para cima, virou o jogo 10-1. Tem tudo para ganhar esse segundo set agora, igualar a partida em um 7-1. E ele faz. Muito. Que reviravolta deu o Felipe, né? Primeiro set parece que deu tudo errado e agora deu tudo certo. Duelo entre dois caneteiros. Brasil aí, celeiro de jogadores caneteiros, né? Acho que é o país que mais tem no tênis de mesa virtual jogadores de estilo caneta. Que forehand tá com o Felipe, hein? Como anda rápido essa bola do Felipe. Não gira tanto, mas anda muito rápido. Muito agressivo, hein? Muito agressivo o Felipe. Sempre girando o braço bem rápido em cima da bola. O Jorge é um jogador que também é agressivo, mas ele gosta de bastante troca de bola. Tem uma colocação boa, uma certa variedade de efeito também no saque, muito interessante. E abre a vantagem agora o Jorge nesse terceiro set. Não teve set equilibrado até agora, né? Muito interessante isso. Todos os sets foram, até agora, foram muito mais para um lado do que para o outro, né? Um jogador jogando muito bem e o outro não conseguindo equilibrar. Muito Ah, interessante. pô, O Jorge ganha o primeiro só um jogo segundo. após perder de 11-1 no segundo set. Duplo Só 11-4 aí tomar a água. favor do Jorge. Jogo interessante, hein? Jogo interessante. Os dois sacando forte, indo pro ataque. Foi um jogo até agora mais de quem errou menos, né? Do que, na verdade, bons rallies e jogadas muito fortes, né? Os dois jogadores mostrando uma certa inconstância. O Jorge foi um pouco mais constante É, ali. casou. E vamos pro segundo jogo. Let's serve.
Esse set, sim, bem equilibrado, a favor do Jorge mais uma vez, mas um set bem mais equilibrado. Os Let's jogadores serve. estão conseguindo trocar mais bola, colocar mais bola na mesa. Já estão se acostumando provavelmente com o tempo de bola um do outro, com as variações de saque. Já fica um jogo bem mais equilibrado. Foi para cima o Jorge nesse set. Conseguiu impor seu jogo mais uma vez. Ganhou de 11-3, abre 2 jogos a 0 o Jorge. É o Se ele segundo jogo, né? Só um segundo. É, já tá 2-0. Eu acho que é melhor de 3, é, Vlad? Isso, exato. Ou é melhor de 5? melhor de 5 jogos, né? Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Tá 2 jogos a 0 Então é pro melhor de Jorge 5. por enquanto. Sim. Bom, muito forte o jogo agora. O Jorge entrou conseguindo impor forte o jogo dele, né? Que ataque forte, né? Linda. O Felipe, né? Como ataca forte. Se o Felipe, com esse potencial que ele tem de atacar forte, se ele conseguir dosar o jogo dele para atacar com um pouco mais de controle e esperar uma bola mais fácil como essa, por exemplo, que estava um pouco mais alta, né? Para fazer o ataque. Por Isso, exemplo, esse último peraí. ataque que ele fez de forehand na rede. A bola estava baixa, estava rápida, estava difícil, ele teve que reagir rápido. Para esse tipo de situação, o jogador tem que ter uma opção de controlar um pouco, né? Então, o Felipe é um jogador que arrisca demais. E ele pode ganhar um set como ele ganhou de 11-1 no primeiro jogo, mas fica inconstante, né? Acaba errando demais. Um jogador que tem um potencial de bolas fortes muito grande dos dois lados, mas que precisa escolher melhor as ações, né? Não dá para entrar forte o tempo todo, tá? Isso é um erro que a gente acaba cometendo, ah, principalmente quando a gente começa a jogar tênis de mesa, ou quando a gente joga lá no infantil, no juvenil, né? Começa mais cedo a jogar e acaba assistindo os melhores jogadores do mundo e se baseando nos melhores jogadores do mundo e acaba dando muito valor para bolas muito fortes, muito incríveis, mas acaba deixando de lado o que ganha jogo realmente, né? Que é pôr bola na mesa, controlar, aprender a dominar o efeito, escolher melhor as bolas, né? Porque a gente tem que esquecer esse negócio de que os melhores, jogar como os melhores jogadores do mundo, né? Não dá para jogar igual o Calderano, só o Calderano joga igual o Calderano, só o Malone joga igual o Malone, só o Wagner jogava igual o Wagner, né? Então a gente tem que lembrar que é uma escada, a gente tem que ir subindo ali degrau por degrau, controlando o jogo, aprendendo, não pulando nenhuma etapa, né? Então, o jeito que o Felipe joga
É um jeito que ele tem uma técnica muito boa, tem um tempo de bola muito forte, mas é muito difícil jogar acelerando o tempo todo, né? Contra-atacando o tempo todo. É difícil, mas é muito bom jogador. O Jorge consegue ganhar ali o set apertado, 12-10, um set muito bom. Não sei se vocês A repararam ali última no. vez que eu joguei, Vlad, foi naquele torneio. Não tive tempo, cara, de jogar esses dias. Daquele torneio pra cá, tu acredita? Eu me mudei e ainda tô em obra ainda. É, não é fácil, né? Tem vezes que é o que tem, né? Não dá pra. Nem esse e nem o presencial também. O cearense eu nem participei. Mas que bom que você está jogando com a gente. Assim já vai entrando no ritmo. Tem o É, Campeonato não, mas Brasileiro agora em novembro também, né? Para jogar. Então e isso o já serve corpo como morto. treinamento. Tem que treinar, porque senão o cara não aguenta, não. É muito cansativo isso aqui, mais do que o presencial, mano. É, eu acho também. Eu acho que cansa mais mesmo. É um ritmo Ei, diferente, né? vai ter mundial e brasileiro aqui desse aqui? O Mundial não tem Do. data É, ainda. O brasileiro vai ter agora, dia 8 e 9 de novembro, né? massa, massa. Vamos lá. Inscrição abertas ainda. É só entrar no site da CBTM lá para inscrever. Ah, é? Não sabia. Eu vou te perguntar depois no privado. É, vê no grupo do WhatsApp lá, o pessoal te manda depois o link da inscrição do Tá brasileiro bom. também. Vamos lá? Vamos lá. Vamos porque pode ser o último set desse jogo, né? Agora para o Felipe é ganhar ou ganhar para tentar levar para os próximos jogos, tentar sobreviver aí aos ataques e às jogadas do Jorge. Está sendo muito estratégico, controlando um pouco mais o jogo. Vocês veem o Felipe ele arrumando o óculos, né? Que é muito fácil de o óculos sair e desajustar um pouquinho da cabeça. E aconteceu isso no set anterior, umas 2 ou 3 vezes que ele foi arrumar o óculos e era saque do Jorge. E o Jorge não viu, porque é difícil. Às vezes o jogador não fica olhando para o oponente o tempo todo e a gente não tem aquela visão periférica tão grande com o óculos. Então, existe um botãozinho ali que você pode colocar o seu microfone para você apertar aquele botão e já falar, né? Porque eles deixam o microfone desligado para o jogo para não atrapalhar. Let's Mas serve. quando precisa, quando é saque do adversário, aperta o botão e fala, espera um pouquinho só, e aí você arruma o óculos e fala, beleza, vai. Porque às vezes o outro jogador não faz por maldade, ele simplesmente não tá vendo que você tá precisando arrumar alguma coisa, né? Então, existem 3 opções de microfone, ligado o tempo todo, desligado o tempo todo, e essa opção do meio, onde você aperta o botão analógico, pressiona o botão analógico do controle da mão que não tem a raquete, e aí você pode falar. Que essa é a melhor opção de usar para torneio, né? Porque aí você rapidamente pode acessar o seu microfone. Vejam que o Felipe está conseguindo controlar um pouquinho mais, está atacando menos, mas está conseguindo bloquear e está equilibrando o jogo. 2 match points agora para o Jorge. E o Felipe erra o saque e ganha o jogo. O Valeu. Jorge ganha. Valeu, meu irmão. Valeu. Ai, valeu. Valeu, Vlad. Obrigado. Valeu, É pessoal. nóis. Muito, muito interessante o jogo de vocês, porque o primeiro set o Jorge ganhou fácil o primeiro set do primeiro jogo, aí o Felipe ganhou muito fácil, o Jorge também ganhou muito fácil. O jogo foi ficar mais ou menos equilibrado, né, dentro do mesmo set, a partir do meio ali do segundo jogo. E eu percebi, Felipe, que você tem um potencial de ataque muito grande, você tem muita velocidade, gira muito rápido o braço em cima da bola dos dois lados. E eu estava comentando aqui com o pessoal do chat exatamente isso, que você tem muita potência, mas
é difícil jogar assim, nesse ritmo o tempo todo, né? E o É Jorge já verdade. conseguiu É cadenciar um pouco complicado. mais, controlar um pouquinho mais e tal. Uhum. E quando você equilibrou o jogo, foi justamente quando você parou de atacar o tempo todo, conseguiu fazer uns bons bloqueios, jogou um pouco melhor aquele jogo de mesa, aquelas bolas por baixo, né? Conseguiu controlar. Mas assim, eu gostei muito do seu jogo de ataque, é muito agressivo, só que você precisa de um ataque de controle para começar o ponto e ir para definição quando realmente sobrar a bola, porque realmente sua bola anda muito rápido. É impressionante a aceleração que você tem dos dois lados. Você tem que usar esse seu potencial, treinar um pouco mais os ataques de preparação, dando um pouco mais de tempo para a bola, ou girando um pouco mais, controlando um pouco mais a potência. E ir para finalização realmente quando tiver uma bola mais certa na mão, né? Porque realmente se você consegue controlar isso e cadenciar esses seus ataques, você se torna um jogador extremamente perigoso, porque é pouca gente que consegue ter uma potência tão grande quanto você, né? E toda vez que você atacou, o Jorge teve muito problema para defender, porque realmente é um ataque muito rápido, né? E o Jorge foi inteligente ali o suficiente para Verdade. conseguir te controlar, conseguir colocar a bola, esperar, aguardar os seus erros e tal. Então, né, foi um jogo muito interessante de assistir nesse aspecto, né? Vocês dois têm um potencial muito grande para o tênis de mesa virtual. Vai ser interessante se vocês conseguirem se dedicar bastante ao virtual, quanto vocês podem crescer, né? Vocês dois podem melhorar muito ainda, cada um dentro do seu estilo, porque realmente vocês têm um tempo de bola muito bom, têm ideias muito boas dentro do jogo, né? Então, bem interessante assistir. E parabéns aí para vocês, foi um bom jogo mesmo. Apesar de ter sido um jogo rápido, né? O Jorge acabou conseguindo ganhar os pontos importantes agora no finalzinho, principalmente desse terceiro jogo. Mas foi um jogo muito interessante de assistir estrategicamente. Então, parabéns para vocês aí. Espero transmitir mais jogo de vocês aí ao longo do torneio. Valeu, meu amigo. Valeu. Valeu, Vlad. Valeu. Obrigadão pelas dicas aí. Valeu, abraço, pessoal. Até Valeu, mais, até mais. tchau. É isso aí, é isso aí. Eles têm muita margem de crescimento os dois. É realmente impressionante o quanto o Felipe consegue acelerar essa bola, né? Eu fico com inveja, porque eu sou um jogador que eu sou o contrário, é mais controle. Eu não consigo acelerar tanto quanto ele, assim. Realmente é uma característica, uma qualidade muito boa. Hoje a gente ainda tem mais um jogo agora, agora não, né? Mais tarde, às 9 da noite. Jogo, só que não é pelo Rachão, é um jogo pelo torneio da segunda divisão do Mundial, etapa de outubro, né? Dois brasileiros jogando, Stakeholder, Leandro, contra o Thiago. O Thiago que já jogou hoje contra o Burgani, conseguiu vencer o Burgani, um jogo bom, equilibrado. E agora ele volta às 9 da noite contra o Stakeholder pela segunda divisão. Então fiquem ligados aí. O chat aqui, um novato na música, tá aqui com a gente. Obrigado, querido. Como faz para se inscrever no campeonato da CBTM? No site da CBTM, você vai achar ali cbtm.org, se eu não me engano. Você vai achar uma aba ali para se inscrever em torneios, vai ter o brasileiro, e aí se você pesquisar ali dentro do site torneio virtual, você deve encontrar. Se você tiver no nosso grupo de WhatsApp só de jogadores de tênis de mesa virtual, né? Ali o Lucas da CBTN está naquele grupo também. A gente tem os links ali também que vão direto para inscrição. Então, se você não tiver no nosso grupo de tênis de mesa virtual do WhatsApp, quiser entrar, manda uma mensagem para mim no, no Instagram, quando você puder, ou manda um e-mail. Vou deixar o meu Instagram aqui para você, caso você não tenha. Cadê aqui? Deixa eu escrever direitinho. Tem que escrever besteira, é Vlad.pimentel. Estou deixando aí no chat o meu Instagram. Manda uma mensagem lá para mim que eu consigo te mandar o link do grupo do WhatsApp também, se você quiser entrar, tá bom? Ou e-mail também, que é esse aqui que eu estou colocando para você.
Que é Vlad Pimentel. Eu tinha escrevido direito isso aqui, não foi? Agora sim, vladpimentel@gmail.com. Tá? Então, o que você preferir, Instagram normalmente é um pouco mais ágil, né? Manda mensagem que eu te ajudo a entrar no grupo lá do WhatsApp. Se você não achar também lá no site da CBTN, né? Você pode mandar uma mensagem também. A inscrição encerra no dia 2 de novembro, se eu não me engano. E a etapa virtual é no dia 8 e 9 de novembro, ou 7 e 8 de novembro, é um sábado e domingo de novembro. Então, tá pertinho, dá tempo de se inscrever ainda, né? Dá tempo de dar uma treinada ainda pro torneio, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê às 9 da noite com o jogo da divisão, segunda divisão do Mundial. Dois brasileiros aí definindo. Um dos dois vai para as quartas de final do torneio. Thiago e o Leandro. Abraço para todo mundo e até logo mais.